E hoje nós tivemos a oportunidade de escutar a liturgia da palavra que há 2 semanas atrás nós já escutávamos no final de semana da Santa Missa. E quando nós nos aproximamos deste texto que Lucas nos oferece, desta narrativa, inclusive ontem era uma parte que compõe também esta de hoje, a segunda parte. Ele nos narra uma literatura apocalíptica. Inclusive, também, na primeira leitura de hoje, nós escutávamos esse tipo de literatura. E quando nós nos aproximamos destas literaturas, e eu sempre tenho o costume de dizer isso ao povo de Deus, por detrás da palavra Apocalipse, no seu contexto, no seu conteúdo, nós temos a chamada revelação. Conteúdos de revelação. E conteúdos que, na verdade, trazem mais sinais de esperança para a comunidade e para o povo. E é isso que nós hoje estamos escutando na liturgia. Dentro da palavra que nos é oferecida, ela nos revela sinais de esperança. Inclusive, todos nós precisamos desvelar, tirar o véu que a história nos apresenta. Existe um sentido na nossa vida, existe uma realidade por detrás dos acontecimentos, que nós precisamos aprender a ler, que nós precisamos aprender a escutar. E a liturgia de hoje, ela traz esta mensagem fundamental. E é interessante que ontem nós escutávamos na leitura, na narrativa de Lucas, ele dizendo que vão acontecer catástrofes, perseguições, um reino vai se opor contra o outro, enfim, vão acontecer muitas crises. Mas é preciso que elas aconteçam. Inclusive, vocês serão levados, como nós escutamos hoje, diante de reis e governadores, serão entregues nas sinagogas, serão colocados nas prisões. Olha, vai acontecer muita coisa que vai te desestabilizar. A história nos faz isso. Hoje, nós temos a oportunidade de ter um mundo diante de nós, e entenda mundo aqui, eu com as circunstâncias onde eu estou, na realidade que eu estou inserido, seja na família, no trabalho, como padre, como religioso consagrado, como igreja, como sociedade, aonde eu estou, hoje eu tive um mundo de possibilidades. Hoje eu tive um mundo de crises, Hoje esse mundo vai se encerrar na hora que você deitar, na hora que você rezar e agradecer por ele ter acontecido diante de você, e amanhã uma outra realidade, uma outra oportunidade vai surgir, um novo mundo vai aparecer diante dos seus olhos. Nós precisamos descobrir por detrás destes mundos que nós vamos enfrentando as realidades últimas, o sentido que precisa ser descoberto. Por isso que nós precisamos também redescobrir as oportunidades que eles nos oferecem. Guardem isso. Eu tive a chance hoje de ter muitas oportunidades. Eu soube aproveitá-las. Amanhã eu terei mais chance ainda. E é isso que nós queremos quando nós ouvimos hoje o próprio Cristo dizer assim, que diante das perseguições, vocês deverão ser causa e ter a ocasião de testemunhar a fé diante delas, diante dessas ocasiões, e ter o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir e rebater. Olha, o que Deus está nos pedindo hoje? Simplesmente para que a gente possa permanecer na escuta. Eu vos darei palavras tão acertadas. Só que para você, na verdade, perceber que palavras são essas, será preciso permanecer na escuta. No meio das turbulências, querido povo e amigos do coração, no meio dessas turbulências da história, da nossa história pessoal,
Da nossa história social, como temos vivido constantemente, na nossa história como igreja, no meio de tantas turbulências, o Senhor hoje nos pede que nós caminhemos como discípulos com um importante detalhe: perseverança. Quem persevera é porque tem esperança. E ele diz isso: ficai firmes no propósito que você tem. Colocai ali diante destes que vos perseguem, diante dessas ocasiões que colocam você muitas vezes até desanimado, em crise, mas permaneça, de cabeça em pé, levantada, com perseverança. E é isso que vai lhe dar a esperança de continuar o caminho. Inclusive, nós precisamos, e eu dizia isso para a turma do primeiro ano ontem na homilia, que no mar revolto da vida, nas tempestades do mar, existe também um mar no profundo que é silencioso. No furacão que passa, que sai destruindo tudo, também existe no núcleo do furacão um silêncio, uma interioridade. E é isso que nós não podemos perder. A nossa interioridade diante dessas dificuldades. Não deixem que lhe roubem ela. Busque-a, permaneça nela. Veja, o Senhor hoje narra aos seus discípulos dizendo assim: vocês são diferentes. Não abaixem a cabeça. Levantem. Porque ele diz assim que nenhum cabelo da sua cabeça se perderá. O que ele está dizendo aqui? Olha que Deus é esse, que é capaz de saber quantitativamente quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. E ele diz assim para mim: nenhum deles vai se perder. É claro que alguns aqui já perderam, né, os fios da cabeça, mas fiquem em paz, vocês perderam por uma questão física, mas Deus está nos dizendo assim, a metáfora é da quantidade que nós não conseguimos contar, quantitativamente falando. Veja a amorosidade de Deus por nós, dizendo para que com a perseverança que nós tivermos, a salvação será encontrada em nossas vidas, porque diz aqui, é permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida, que vocês serão salvos. O padre Zezinho, eu não sou muito de cantar em homilias, né, mas de vez em quando eu dou esse ar da graça. E o padre Zezinho, ele tem uma canção que diz assim, né? Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então viva e deixa viver. Mais uma vez. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então viva e deixa viver. Qual é a tua escolha? Aonde que você põe a sua decisão? Porque é permanecendo firme que você ganha a vida. Fazendo a escolha pela vida e a promoção dela que você ganha. E quantas vezes a gente escolhe pela morte? A morte da língua, pela maledicência, de condenar os outros, de acusá-los, de distorcer as realidades sobre a vida do outro, de condená-lo. Quantas vezes a gente escolhe pela morte? Quantas vezes dentro da nossa própria casa, como congregação, como casa religiosa, dentro da sua família, a palavra que poderia construir aquela palavra bendita foi mal pronunciada e se tornou maldita dentro de casa?
porque eu escolhi errada a palavra. Então, permanece firme diante das adversidades em querer dizer e promover a vida. Com Deus, povo de Deus e amigos do coração, quero dizer para vocês que sempre há um dia depois. Sempre. E aí eu lhes pergunto, quantas vezes eu morri para mim mesmo, para que a vida nascesse? E eu posso lhes dizer, e aqui termina esta homilia, diante da ternura de Deus, diante da tua experiência profunda com Ele, podem vir as perseguições, os desencontros, as incompreensões, podem vir, mas a ternura de Deus é muito mais onipotente nessas horas. Ela vence. Porque você sabe em quem você depositou a sua confiança. Com perseverança, nós salvaremos a vida, a nossa vida, a minha vida pessoal e também, consequentemente, a do outro. Assim seja.